Então, bem-vindos ao Beto no Mundo, né, no 42º episódio com a Noruega, onde vocês conhecem a minha história, a Trip and Travel, o Virtuoso, o Monsieur Roche. Então, essa apresentação faz parte do circuito escandinavo. Na última sessão, nós apresentamos a Suécia e na próxima vamos apresentar a Dinamarca. Então, fez parte do Grand Tour escandinavo que nós percorremos. Esse foi o nosso itinerário. Começamos pela Dinamarca, percorremos a Noruega e terminamos na Suécia. Então, a Noruega, capital é Oslo, a língua oficial é o norueguês, a religião é o luteranismo, apesar de 50% da população não seguir a religião, nenhuma religião. O governo é uma monarquia constitucional, o nosso rei é o Haroldo V, é a nossa primeira-ministra, é a Erna Solberg. Um país de 385 mil quilômetros quadrados, com 5 milhões e 400 mil habitantes, com PIB de 100 mil dólares, renda per capita, a terceira mais alta do planeta. E quantidade é importante, mas muito mais é a qualidade. É o país número 1 no mundo em índice de desenvolvimento humano. Todas essas foram alguns dos motivos, além do amor que levou a Maria Luísa a viver na Noruega, que ela vai nos contar depois. Então, a Noruega tem um dos litorais mais recortados do mundo. Então, são 1.800 quilômetros do extremo sul ao extremo norte. Mas como ele é todo cortado pelos fiordes, que nós vamos virar especialista hoje, que são esses braços de mar que entram pela terra, temos entre 20 a 25 mil quilômetros de costa, né? Em um país onde 32% do território está acima, em função da latitude e da altitude, né, acima da linha de árvores. Os termos geográficos, Escandinávia é composta pela Noruega, Suécia e Dinamarca. E as línguas escandinavas é o sueco, falado por quase 10 milhões de habitantes, seguido pelo dinamarquês, o norueguês, o islandês e a língua falada nas ilhas Faroe. E os países nórdicos são os 3 escandinavos, mais a Finlândia e a Islândia. E para falar sobre as artes na Noruega, então a gente convida a Maria Luísa Sestari, que ela vive há 30 anos no país, é formada em música pela URGS, psicologia pela PUC, mestrado em educação pela URGS, pesquisa em psicologia genética na Université de Genebra e doutorado em educação pela Universidade de Oslo. Ela lecionou na URGS e é professora eméritos na Universidade de Agder, em Kristiansand, na Noruega. E desde a sua aposentadoria está em Oslo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente ver a carinha da Maria Luísa. Maria Luísa, tu liberando o teu microfone, começando a falar, tu vai para primeiro plano. Pode falar? Agora sim, pode. Está ouvindo? Estamos te ouvindo. Boa noite e bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer esse convite, que só me deixa honrada de falar desse meu segundo país por adoção. E uma curiosidade que as pessoas sempre têm é como é que tu foi cair na Noruega? Eu caí na Noruega porque eu estava morando em Genebra, né? E no 4º ano eu fui apresentar um trabalho no congresso científico e de lá fui para um outro congresso onde encontrei meu marido, Congresso de Educação Matemática, e várias porto-alegrenses também, naturalmente, a gente sempre se encontra. E nós, assim, apreciamos muito o trabalho mutuamente, ficamos amigos e dali a 6 meses já estávamos casados. Parabéns. Foi rápido. Viu? A educação dá casamento, né? É isso aí. É isso aí. E, Maria Luísa, então, eu vou estar compartilhando a tela, tá? E vai seguindo a tua apresentação conforme tu montastes. Perfeito.
Pode assumindo aí a palavra que eu vou passando conforme tu vai falando. Tá. Eu coloquei como título Tradição e Inovação, porque, apesar da modernidade da Noruega, a tradição sempre está presente. Isso é uma coisa extremamente interessante e que nem sempre ocorre nos países. Se cultiva tanto a arte antiga como a arte atual. Aqui nós vamos começar pelos últimos, que é o grupo do A-ha, que é muito famoso, também conhecido em Porto Alegre. E também temos as famosas bandas de black metal rock. Agora vamos passar para a música erudita com o concerto para piano e orquestra em Lá menor do Grieg. Aqui, o Grieg também compôs a suíte Peer Gynt. Aqui vai aparecer a canção da Solveig. Interessante dizer que o Peer Gynt foi escrito pelo Ibsen, que é o maior dramaturgo da Noruega. Bom, agora, a seguir, o Beto já colocou o teatro. O maior teatrólogo, sem dúvida, é o Henrik Ibsen. Ele escreveu vários livros traduzidos ao português. Tanto que, quando eu vim à Noruega, a mamãe comprou toda a coleção de livros em português na Livraria do Globo. Eles foram editados pela Livraria do Globo. E a peça mais importante, naturalmente, é o Peer Gynt, com a música de Grieg. Eu vi no Teatro São Pedro várias obras de Ibsen, inclusive a Casa de Bonecas. Vocês lembram? A Nora, que era representada pela, se eu não me engano, Maria de la Costa, e caminhava naquele palco furiosa com o Helman, o marido dela. E ela foi um exemplo de mulher feminista. Ela queria ser independente. E tem uma particularidade. Na Alemanha, eles não aceitaram a independência da Nora, termina a peça ela ficando em casa. Mas na Noruega, a peça é apresentada como é na realidade. Ela sai de casa. Bom, também o Sulnes, o construtor, eu ouvi no Teatro São Pedro com o Paulo Tran, espetacular. E também vi peças de Ibsen no México, em espanhol. É muito interessante como as peças dele elas encontram uma ressonância em várias culturas. O grande dramaturgo de hoje é o Jon Fosse. Escreveu novelas, poesias, e é um dos autores mais produzidos na Europa, com peças de teatro traduzidas em mais de 40 línguas. Por exemplo, A Noite Canta a Sua Canção, O Inverno, peças, volumes de 1 a 5 e vários outros. Tem várias obras traduzidas para o inglês e para o francês. Aqui nós passamos para a pintura. Um quadro de Tiedemann e Good, A Procissão de Casamento pelo Fiore de Hardangerfield. E, por incrível que pareça, eu já participei de uma dessas procissões quando fui madrinha de uma amiga minha que casou quando eu estava aqui. Tomamos champanhe, cantamos, exatamente como se fazia naquela época. Aqui, o Tiedemann fez a pintura das faces e o Good fez a pintura da paisagem. E essa pintura é muito representativa de uma situação religiosa da Noruega. A religião entrou aqui com força para educar aquela massa de vikings e aqueles selvagens. E aqui nós temos, numa pequena sala, uma pessoa, não é um pastor, ele é uma pessoa da comunidade que sabe ler e escrever, contando histórias morais da Bíblia. E toda a comunidade, vocês vejam que está quieta e assistindo. Inclusive, crianças iam junto, porque não poderiam ficar sozinhas em casa. Essa cena é típica. Eu já também participei de vários enterros assim. As pequenas comunidades se reúnem, levam o caixão, enterram, e aí um pastor faz leituras da Bíblia
e todos ficam reclinados, rezando, chorando, enfim. É a despedida de uma pessoa muito querida da comunidade. Essas meninas, isso deve ser um domingo à tarde, elas estão com trajes típicos noruegueses. Reparem aqui o detalhe na cabeça, com trança de lã, com os pompons embaixo. Elas sempre se enfeitavam muito. Agora entramos no Munch, e esse quadro aqui é da irmã dele, que está doente, e a sua mãe consolando. A pintura do Munch realmente foi revolucionária. Dos românticos passamos para o mundo. Nessa peça está essa irmã que faleceu. Então, a família toda se reúne e fica rezando, chorando, conversando. E é interessante que, se vocês observarem outros quadros do Munch, sempre aparece um personagem que está virado para o público. No caso, este personagem aqui. Parece que está contando a história ou está entrando em contato. Tá? Aqui está o quadro mais emblemático dele, que se chama O Grito, escrito. Quando eu era jovem, eu fiz um curso, depois do piano, eu fiz História da Arte, lá no Belas Artes, e o Gerd Bornheim, que alguns de vocês devem se lembrar, antes de ser expulso, né, do Brasil, antes de 64, ele nos fez uma conferência sobre o expressionismo europeu e mostrou esse exemplo como o que inaugurou o expressionismo aqui, que seria uma pessoa berrando entre as duas guerras. Esse céu aqui é verdadeiro, é assim a cor do céu neste momento, e reflete-se aqui no fiord. Fica um cenário extremamente dramático. Aqui é um pouco mais tarde, já passou essa grande fase, ele está pintando, ele está representando as crianças indo passear no bosque de um conto de fadas. Nesse aqui, nós temos na verdade, uma tapeçaria que foi desenhada anteriormente pela Frida Hansen. Ela ganhou medalha de ouro na Grande Exposição Internacional de Paris, em 1900. E eu gostaria de chamar a atenção para a candura das faces desses anjos e também a delicadeza dos gestos ao segurar o lençol onde estava a Via Láctea. É uma pintura de uma sensibilidade, alguma coisa tão diferente, jamais vista. E elas não têm pés, elas têm essas aves, essas fazendas, o vestido, que vão voando com elas. Elas estão voando. Aqui temos em termos de arquitetura, a Stavkirke, que foi uma mudança radical na construção de igrejas. Eles aproveitaram as ideias dos vikings na construção dos barcos e usaram como pilastras os pedaços, como as colunas centrais e a estrutura de madeira. Essa madeira era apoiada em pedra, então ela não se decompunha com o solo. E ela é toda de madeira e são os únicos monumentos medievais ainda existentes aqui na Europa. Talvez possamos considerar a Ponte de Lucerna como um deles também. Aqui nós temos outro exemplo de arquitetura medieval, com as casas comerciais hanseáticas. Eu acho que vocês conhecem a Liga Hanseática, que ligava os principais portos do norte, como Bergen, Lübeck, Hamburg e muitos outros,
e eles formavam uma liga para distribuir os bens comerciais. Isso fica em Berna. Aqui pulamos para a arquitetura moderna. Esse é o novo Museu do Munch, dedicado somente à obra dele. É um museu muito grande, estão agora entrando as obras, o transporte de obras de arte grandes para esse museu é impressionante. Aqui o outro lado, com reflexos no fiord, pode passar outra. E aqui vocês veem, ao lado esquerdo, a expectativa. Esse foi o bosquejo inicial, o projeto desses arquitetos espanhóis. E à direita foi a realidade, porque os materiais que eles usavam aqui não foram compatíveis com a situação na beira do fiord. Então, eles trocaram os materiais e vejam como ficou diferente o museu, em termos de atmosfera. Aqui está a Ópera de Oslo, que é toda recoberta com mármore de Carrara, tanto dentro como fora. Essa obra tem características interessantes, porque tem uma passarela à esquerda, onde as pessoas podem caminhar, cruzando aqui por cima e descendo por aqui. A segunda característica que eu acho incrível, ela não tem limites fixos, porque as marés altas, elas avançam e as marés baixas, as águas regridem. Então, nunca se tem uma borda fixa. Agora, eu tinha que mostrar um pouquinho aqui à direita. Bom, não faz parte. Não pode. As pessoas assistem aqui à direita, tem um tablado, e eles fazem um palco aqui no mar. Então, muitos shows de música no verão são produzidos aqui. E esse projeto é da Snorreta, que é uma companhia de arquitetos de Oslo. Esse é o mezanino. Aqui tem um balcão onde já estão servidos copos com champanhe, vinhos e refrigerantes para as pessoas tomarem ao saírem no intervalo das atividades. Concerto, balé, enfim. E são pagas. Esse é o interior da ópera, com as suas cadeiras vermelhas, com design especial nos tecidos. Eu só queria chamar atenção para duas coisas. O lustre é todo feito de barras de cristal. Aqui na nossa... É uma vidraçaria, uma fábrica de vidros, Hadeland, onde são produzidos copos de cristais para a mesa. E a outra coisa impressionante é essa balaustrada. Vocês vejam que ela começa aqui, ó, e ela vai descendo, 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 até chegar embaixo. E aqui sobe novamente à direita. Vocês estão vendo a minha flecha? Não. Ah, tá. Faz mal. Aqui está, então, a ópera à direita, à noite, iluminada, e à esquerda é a grande biblioteca que abriu o ano passado, Deichmann. Essa eu não conhecia. Não, é nova. Essa biblioteca é um modelito de biblioteca. Em cima tem uma sala só computadores, tem salas de estudo, tem salas de trabalhos manuais, com 10 máquinas Singer, onde as pessoas podem costurar, e embaixo tem um grande hall, onde as crianças podem também brincar. Tem sessões, tem livros de todo mundo. É uma livraria muito especial. E aqui está o reflexo, porque é à noite. Este é o museu, o Schistefos Museum, em Honefoss, e foi elaborado pelo grupo dinamarquês Bjarke Ingels. Eles são dinamarqueses e famosos pelas construções arrojadas que andam fazendo pelo Japão. Eles têm obras incríveis. Aqui vocês vejam que é um tubo, né? E aqui no meio dá uma volta. Pode passar. Aqui é o interior deste museu, com os quadros na parede.
porque a outra parte importante são as esculturas no jardim. Pode passar. Aqui está uma escultura aquática. Ela é feita de forma em que as águas sobem e descem em tempos determinados. Então, a pessoa pode entrar por aqui e vai entrando, de acordo com as águas, se deixam, tem que esperar que baixe para passar. E eu vi um grupo de crianças que chegou no meio e as águas subiram e elas não conseguiam sair. Então, começaram a ficar muito nervosas, né? Mas aí as águas baixaram e elas conseguiram sair. Observem que essas pilastras aqui ao lado, que rodeiam esse monumento aquático, são todas elas com espelhos. Então, nós vemos, é uma tripartita, nós vemos a natureza de 3 lados diferentes, 3 faces diferentes. Aqui está um outro monumento, onde isso aqui antigamente era um tratamento de águas, tinha uma usina aqui. E aqui eles fizeram esse monumento, onde parte da água passa por dentro. Pode passar. Aqui está outra escultura aquática, é um grande vidro grosso, onde a água vai subindo pelos lados e depois ela desce aqui no meio. É impressionante. A gente fica ali parada olhando muito tempo. Aqui está um pátio cheio, coalhado de esculturas. E quantos quilômetros de Oslo é essa localidade? A 1 hora ao sul de Oslo. Quem vem para Oslo não pode deixar de visitar esse museu, porque é uma preciosidade, tanto do ponto de vista da arquitetura, como do ponto de vista das esculturas que estão no jardim. Eu acho que com essa fotografia desse museu à noite, iluminado pela luz da lua, e que reflete a luz na água, nós encerramos, então, essa apresentação muito sucinta, porque vocês não imaginam o que existe em matéria de arte na Noruega. E, por outro lado, o governo instituiu uma lei na qual, em cada construção pública, eles têm que deixar 1% do budget para comprar obras de arte. Então, a arte aqui é realmente extremamente valorizada. Maria Luísa, muito obrigado. Então, destes assim, um aperitivo para a gente ir para a Noruega e desfrutar de todo esse legado na arte musical, na arte pictória, na escultura, na arquitetura, né? Então, estamos instigados a visitar. Continue com a gente, mas se tu for dormir, com certeza tenha bons sonhos. Sejam bem-vindos à Noruega, tem muita coisa bonita para ver. All right. Então, vou compartilhar aqui de novo. Então, aproveitando aqui que a Maria Luísa apresentou o Munch, então aqui uma estátua e um autorretrato dele, né? Ele nasceu em 1863, estudou em Oslo, depois foi para a Alemanha, com a menina doente, né? que a gente viu aqui, né? Inicia uma temática que marca a sua infância, né? A perda da mãe aos 5 anos, a perda da irmã mais velha que morreu com 15, né, e que vai permanecer em todo o seu caminho artístico, né, com imagens que transparecem a fragilidade, a transitoriedade da vida. Não tem alemão, desculpa. Daí ele vai para Paris, né, e ele acompanha as obras de Van Gogh, Gauguin, e que vai acrescentar no seu estilo. Então, temos aqui à nossa direita Munch, que aos 30 anos ele pinta O Grito, né, que é considerada, que a Maria Luísa nos apresentou, a sua obra máxima, né, uma das mais importantes da história do expressionismo.
ele falece em 1944. E aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Oslo, nós temos 3 grandes murais do Munch, né? Então, aqui nós estamos no centro histórico, na Karl Johan, né? E então vale, né, ao se estar visitando o centro histórico, né, visitar na Faculdade de Direito esses murais. E também aqui que se acontecem as grandes cerimônias acadêmicas e concertos. Então, agora eu vou entrar na parte da história. E a história tem que começar com os vikings, né? Os vikings, eles dominaram os rios e os mares por 2 séculos, né? Do ano 900, do ano 800 ao ano 1000, eles vão ser os grandes senhores dos mares. Por quê? Né? Então, as condições climáticas, né? Os invernos rigorosos, faz com que eles tenham que, em determinadas épocas do ano, buscar novas terras, né? Eles vão desenvolver a navegação, as construções das embarcações e o conhecimento de navegação. E, com isso, eles vão se lançar, né? E aqui em Oslo, na Península de Bygdøy, nós temos o Museu dos Barcos Vikings, né? Onde nós temos 3 dessas embarcações. Então, eles vão controlar o hemisfério norte. Aqui nós vemos os vikings suecos, né, da Suécia, que descem pelos rios russos, chegam até o Mar Negro e o Império Bizantino. Nós temos os vikings dinamarqueses, que vêm pela costa, fundam a Normandia, né, que depois viram um ducado, e nós temos os vikings da Noruega, que vão se estabelecer na Escócia, na Irlanda, chegam e vão colonizar a Islândia, seguindo depois para a Groenlândia, vão ser os primeiros a chegar nas Américas. Né? E essas são, olha só o que é a beleza da estética das embarcações vikings, né? Além da sua grande qualidade, né? Para enfrentar longas viagens, né? Enfrentando os mares. E esses 3 embarcações aqui no museu, elas foram encontradas em Oseberg, Borg e Thun, né? Aqui no fiord de Oslo. E elas tinham inicialmente, são autênticas do século IX e eram utilizadas depois como tumba funerária, né, ou sítio funerário. E com isso elas vão ser preservadas e só redescobertas no século XIX. Então aqui nós temos a terceira embarcação, né, e que foi utilizado como uma embarcação funerária, imagino, dentro do conceito de conduzir pelas águas, né, para a próxima vida. Outros resquícios, né, do período viking. E para quem, é lógico que é cinematográfico, né, mas é uma série muito legal que é dos Vikings, né, que nos mostra essas conquista deles das Ilhas Britânicas, da Normandia e do leste europeu. Aqui nós temos, antes da expansão viking, como estava distribuído o mapa geopolítico europeu, né, com o Império de Carlos Magno, que envolvia tudo que é hoje a França, a Alemanha, descendo para a Itália, e aqui estão os guris, os vikings, né, se preparando para essa sua grande expansão. Os da Dinamarca, eles descem, se estabelecem, fazem as suas ocupações na Normandia e acabam recebendo uma concessão para eles bloquearem os outros invasores, né? E vão criar um ducado da Normandia, que daí depois Guilherme o Conquistador conquista a Inglaterra. Então, dos vikings, nós temos o ducado da Normandia e depois a própria Inglaterra. Já os vikings russos, né, eles vão criar, né, vai ser uma dinastia de príncipes escandinavos, né, que vão fundar o que é hoje, que inicialmente era o Reino de Kiev e depois vai virar
à Rússia. Então, nós temos, ao longo de 2 séculos, o domínio de todo o hemisfério norte ocidental. Então, aqui da Noruega, a gente vê eles se estabelecem na Escócia, na Irlanda, e ouvindo de navegadores islandeses que tinham terras ainda mais a oeste, eles se lançam, em 872 eles se estabelecem e colonizam a Islândia. Então, foi Eric the Red, Eric Vermelho, que conquista a Islândia. Daí o seu filho, o Leif Erikson, vai conquistar... Não, o Eric Vermelho conquista a Groenlândia e o Leif Erikson vai chegar até as Américas. Então, aqui das terras que a Maria Luísa adotou, se estendeu até o atual Canadá. E para a gente ter uma ideia, né, ao longo dos séculos, né, em vermelho, no século em lilás, eles estão ali estabelecidos os vikings no século VIII. Em vermelho, já vão se estendendo nas Ilhas Britânicas. Em amarelo ali, ou laranja, avanço na Rússia, e depois outras áreas onde, se eles não conquistavam, eles tinham relações comerciais ou relações de saque. Ou seja, durante vários séculos, os nórdicos eles dominaram a Europa. As runas era a forma de escrita utilizada pelos vikings, era composta de 24 símbolos, né? E a partir do momento que tem a cristianização, né, vai ter a adoção do alfabeto latino e a perda das runas, da sua escrita, né? E, finalmente, do modo de vida e da cultura viking. A Noruega ela foi unificada por Haroldo I em 872, que ao derrotar a coalizão de outros chefes, né, ele vai se declarar o rei da Noruega. Então, nós temos aqui uma Noruega costeira, um centro da Noruega, o primeiro período de unificação ainda no século IX. Né? E depois nós vamos ter o rei Olavo I, o bisneto deste Haroldo, que ele vai se converter ao cristianismo. Né? Então, como você sabe, todas essas decisões religiosas elas são geopolíticas. Né? Então, a partir dos vikings abrindo frentes ao longo de toda a Europa, uma forma de integrar e de ser aceito e fazer parte dessa rede, dessa paz cristã, né, que gerava a Europa, foi a cristianização. Então, eles vão abandonar seu paganismo, seus deuses, e com isso vão ter uma aceitação e uma integração numa Europa mais unificada. E com isso, né, termina esse ciclo da cultura viking. O Olavo II, o santo, que reina de 1015 a 1030, ele conclui a conversão e a unificação do país. Então, vocês veem que grande parte do que é a Noruega hoje já estava constituída lá em 1030 e é considerada, então, Oslo, a capital mais antiga da Escandinávia, que é dessa época, com um milênio. E a cristianização, então, encerra a expansão e a cultura viking. Nos 3 séculos seguintes, nós vamos ter uma Noruega governada por reis locais e até a chegada de Hakon IV, né, quando ele vai ter a Noruega, o seu apogeu em termos do seu período medieval. Né? Além da Noruega, eles dominavam a Islândia, as Ilhas Faro e até a Groenlândia. Então, um período áureo com Hakon IV, meados do século XIII. A morte de Hakon V, né, em 1319, sem herdeiros varões, vai fazer com que a Noruega seja cedida à Suécia. Então, nós vamos ter, a partir do século XIV, né, a perda da sua autonomia. O filho desse rei sueco, o Hakon VI, que era o Hakon da Suécia e da Noruega,
ele se casa com a Margarida. Você conhece a Margarida? É a filha de Valdemar VI, o rei da Dinamarca. Então, a rainha, ela vira rainha da Dinamarca, casada com o rei da Suécia e que tinha a Noruega. E o Haakon falece. Então, ela permanece como a rainha dos 3 países escandinavos, né, como rainha regente em nome de seu filho Olavo IV. E, com isso, nós vamos ter a União de Kalmar, né, celebrada em 1397, que vai ser a unidade administrativa dos 3 reinos escandinavos, Noruega, Suécia e Dinamarca, de 1397 até 1523. Então, tudo que está aqui em amarelo era esse reino da Margarida e seus sucessores, né, que vai ter uma grande força, né, e que naquela época foi bastante importante para poder enfrentar outras potências, né, que vinham na fronteira de baixo, que eram os alemães. E a Maria Luísa já falou da Liga Hanseática. Então, além da relação política, né, da dominação política na Escandinávia, tinha uma outra força econômica que transitava aí, que era a Liga Hanseática, que era uma relação dos grandes portos do norte da Alemanha e escandinavos, com grande poder econômico e influência política. Então, a Noruega vai ficar em 1523, a Suécia consegue se separar e fica independente, mas a Noruega permanece com um reino, sob um rei dinamarquês, até 1814, quando ela é cedida à Suécia. Então, lá do nosso apogeu, na metade do século XIII, nós vamos levar 700 anos, né, para atingir nossa independência. Dentro desse período, né, a gente vai estar falando na próxima apresentação, que é sobre a Dinamarca, o rei Cristiano IV, né, que ele governou durante 60 anos, né, o período mais longo das monarquias escandinavas e de grande apogeu. Depois, nós vamos ter, durante as guerras napoleônicas, no início do século XIX, uma modificação do mapa político da Europa como um todo, né? E no caso da Suécia, o Napoleão vai colocar o Jean-Baptiste Bernadotte, né, como o rei da Suécia. E em 1814, quando a Suécia, a Noruega é integrada à Suécia, ele vai ser o Jean-Baptiste Bernadotte e seus descendentes que vão permanecer durante quase um século como os soberanos da Noruega. A gente viu na sessão passada, né, que o rei atual, marido da Silvia, da Suécia, é um descendente de Jean Bernadotte, né? O parlamento da Noruega declara sua independência em 1905, né, e escolhe também a forma monárquica de governo e tomam, né, então, normalmente era assim que era feito, era escolhido alguém de sangue real dentro da região, né, e eles vão escolher o neto do rei da Dinamarca como soberano. Então, ele assume com o nome de Haakon VII, que ele vai reinar por 52 anos, né, toda a primeira metade do século XX. Então, aqui nós vemos o Haakon VII e seu filho Olav desembarcando na Noruega em 1905 para assumir o poder real. Nesta primeira metade do século XX, o governo norueguês torna-se um dos mais avançados da Europa em temas sociais, como a semana de 48 horas, o auxílio de desemprego, pensões de aposentadoria e leis que admitiam numerosos direitos individuais, inclusive o divórcio. E foi um dos primeiros países a conquistar o direito de voto para as mulheres.
Aqui nós vemos a Nova Zelândia, que quando a gente apresentou Nova Zelândia, se viu que em 1896 foi o primeiro país do mundo a dar o direito da mulher. E aqui em 1907, a Noruega, vocês veem aqui as marcas dos demais países, foi um dos primeiros países do mundo a conquista do direito feminino. Apesar da neutralidade da Noruega na Segunda Guerra Mundial, inicialmente o exército do Terceiro Reich ele invade a Noruega e um partidário do nazismo, o Quisling, assume um governo fantoche em Oslo, um governo colaboracionista para o nazismo, né? E o rei Haakon e seu conselho de ministros se exilam em Londres, retornando em 1945. Então, apesar de ter ficado neutro na Primeira Guerra, iniciado neutro na Segunda, ela vê a necessidade de ingressar na OTAN para se proteger de possíveis futuras agressões de vizinhos, né? O Olavo V, o filho de Haakon, aquela criança que vocês viram desembarcar em 1905, a independência, é o segundo rei dessa nova linhagem e vai governar de 1957 até sua morte em 1991. Nos anos 70, nós vamos ter o boom do petróleo no Mar do Norte, que vai proporcionar essa excelente posição econômica e o reforço do estado do bem-estar social, que ele já nasce com a nova monarquia no início do século XX e faz com que a Noruega tenha o primeiro lugar de índice de desenvolvimento humano, né, em função de todos os cuidados com educação, saúde, arte e tudo mais que a Noruega proporciona aos seus cidadãos. O rei atual é o rei Haraldo, casado com a rainha Sonja. Ela era uma plebeia, então ele enfrentou, por 9 anos, aguardou o pai autorizar ele a casar com ela, e ele assume o poder em 91. E o príncipe herdeiro é o Haakon, que também enfrentou as tradições aí ao casar com a Mette-Marit, era mãe solteira, o pai da criança, um ex-presidiário, então teve toda uma série de posicionamentos, mas que ele enfrentou, e o pai, que também tinha casado com quem ele havia escolhido, né, acabou autorizando, e ela é uma grande figura da monarquia norueguesa hoje. E falando das figuras políticas, né, eu admiro muito a Gro Harlem Brundtland, diplomática e médica norueguesa do Partido Social Democrata, líder internacional em desenvolvimento sustentável e saúde pública. Em 1981, palmas, né, tornou-se a primeira mulher chefe do governo da Noruega e teve 3 mandatos. Foi diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, de 1998 a 2013, e atualmente é enviada especial que trata das alterações climáticas da ONU. Atual primeira-ministra, a Erna Solberg, desde 2013, do Partido Conservador. Então, seguimos agora nossa viagem através das belezas naturais da Noruega. Então, eu vou levar vocês, né, tendo feito essa introdução da história, das artes, vamos conhecer as belezas do país. Então, e para conhecer as belezas do país, um país que tem 20 mil quilômetros de costa, desses 1.800 quilômetros de Bergen até Kirkenes, existe a forma mais prática, é com um sistema de transporte marítimo que vai passando cada um dos portos, que é o Hurtigruten, uma linha marítima ao longo da costa noruega, entre a cidade de Bergen, aqui no sul, e Kirkenes, quase na fronteira com a Rússia, né? Vocacionado para o transporte de mercadorias, correios, passageiros e, cada vez mais, os turistas. Então, se tu quiser subir, vai subindo, passando aqui pelas Ilhas Lofoten, chegando até o Círculo Polar a 71 graus norte, a gente pode fazer com um
tipo um ônibus de linha, né? Um navio de linha. Aqui nós temos o itinerário dele, né? Hurtigruten. E vamos passar pelas Ilhas Lofotens, que eu queria mostrar para vocês, que são um dos cenários mais lindos que existe. Esse aqui é o Complexo das Ilhas, 20 mil pessoas vivem nas Ilhas Lofotens. Tem o aeroporto aqui em Svolvær, né? E olha o que é esse cenário mágico, maravilhoso. Tem inclusive um pico de surf, que a minha amiga Fernanda Andreasa levou os filhos para surfar nas Ilhas Lofotens, quase no Círculo Polar. Lindo, né, gente? E, seguindo mais ao norte, nós chegamos a Lapônia, é a região do norte da Escandinávia, onde vive o povo Sami, que também chamado dos Lapões, uma população de 70 mil que se estende, né, na Noruega, na Suécia, na Finlândia e na Rússia, uma área de 400 mil quilômetros quadrados. Né, um povo autóctono que vive há milhares de anos sob as condições extremas do Ártico, né? E inicialmente pescadores e pastores nômades de renas, né? Hoje a maioria dos Samis estão assentados e culturalmente assimilados. A Noruega é o país que tem a maior comunidade Sami, que são 40 mil, 50%, 60% da população de Lapões, né? Ou Sami, vivem na Noruega. O primeiro encontro que eles tiveram foi lá durante o final da Primeira Guerra Mundial, quando se definiam as novas fronteiras, e eles esperavam construir um Estado próprio. Não aconteceu, mas até hoje, 6 de fevereiro, é quando eles celebram o Dia Internacional do Povo Sami. E nesta região, aqui nós temos a Lapônia, e nessa região nós estamos no Círculo Ártico, e que abrange a Rússia, o Canadá, a Groenlândia e aqui o norte da Escandinávia. 1/3 da Noruega fica acima do Círculo Polar, que é os 66 graus de latitude norte. E para falar sobre o Círculo Polar e sobre a aurora boreal, eu convidei o maior especialista no Brasil, que é Egon Filter, viajante de áreas remotas planeta, teve em Mali, no Tibete, em Lhasa, nos mais diferentes recantos do planeta. E em 2011, ele foi fotografar as luzes do norte, se apaixonou e se apaixonou pela aurora boreal e pelo céu, né? E retornou 6 vezes ao Círculo Polar. Desde então, o Egon fotografa o céu estrelado do Rio Grande do Sul no projeto Caminho das Estrelas, né? Ligando paisagens emblemáticas locais, aqui como Maraucária, né? Com a nossa galáxia ao fundo. E ministra palestras com foco em astrofotografia. E em breve nós vamos ter o Astrophotography Center of Reference, um centro de referência de astrofotografia que o Egon Filter está construindo em Cambará. E eu vou mostrar para vocês, então, quem é este maluco. Tudo bom, Egon? Fala aí, tu tem que liberar o teu microfone, que daí tu vai vir para o primeiro plano. Está liberado. Boa noite, pessoal. Boa noite. E então nos conta aí como é que tu caíste na Noruega a primeira vez, e eu vou já coloco as imagens, pode ser? E daí a gente vai... Isso, por favor. Porque as imagens de Egon Filter são simplesmente maravilhosas. Com a palavra, pode seguindo aí, Egon, e eu vou passando aqui as tuas imagens. Isso, então, assim, só para repartir com vocês, a questão da fotografia de lugares extremos e bonitos do nosso planeta, desertos, montanhas, né, fazem a gente se mover para diversos locais. E, que nem o Beto falou ali, por 2011, eu resolvi, vou fotografar essa tal de aurora, que deve ser um negócio bacana de ver. E simplesmente é apaixonante. Então, aqui, só para dar uma palhinha, a aurora é formada, na verdade, por vento solar, por partículas do Sol,
que entram exatamente no paralelo 70 da Terra. Por isso que o norte da Noruega, especificamente Tromsø, é a capital da aurora boreal. O paralelo 70 tem no norte, tem no sul do nosso planeta também. Lembrando que no sul, ele vai sempre, o paralelo 70, ele vai estar no mar, que agora é reconhecido como Oceano Antártico. Então, por isso que a gente vê sempre as fotos de aurora boreal e poucas de aurora austral. Então, aqui dá para ver os níveis de intensidade de aurora, que vão de 0 a 9, sendo que 0 e 1 tem praticamente todo dia lá. E por exemplo, uma aurora nível 5, que é visível em Oslo, ali no sul, essas são 2, 3 por ano, né? Então, por isso que a gente tem que ir tanto ao norte para ver as auroras. O que o Beto não falou é que de Oslo a Tromsø, um avião, um 737, são 1.100 quilômetros, é a distância Porto Alegre e Rio de Janeiro. Ou seja, não é logo ali, né? É realmente um voo razoavelmente longo. Então, a aurora ela começa a se formar no paralelo 70, e não lá no Polo Norte, no 0, onde a gente imagina, né, no paralelo 90. Não, é no 70. E Tromsø, então, está perfeitamente localizado. Vai passando aí, Beto. O que tem de especial de ver a aurora boreal na Noruega? A Noruega, na verdade, de toda a Escandinávia, é o lugar mais quente que existe, a costa. Os fiordes, eles são aquecidos pela corrente do Golfo. O finzinho da corrente do Golfo aquece um pouco os fiordes. Então, no extremo inverno, para ver a aurora boreal, vai estar em Tromsø, vai estar mais ou menos assim, um -5, -8, sendo que se tu te afastar um pouquinho da costa dos fiordes, entrar para o continente, por exemplo, ali em Kiruna, na Suécia, já vai estar -40. O Egon me deu as dicas para eu fotografar a aurora boreal na Rússia, eu peguei -40. Né? Então, isso. Então, para quem quer realmente experimentar, observar a aurora, digamos, é um pouco mais confortável, né, nos fiordes da Noruega. Os outros lugares do paralelo 70, a gente pode pensar Sibéria, né, claro, ali Suécia, norte da Finlândia, toda a Sibéria, e depois dando a volta lá, Alasca, norte do Canadá, que é desabitado, Groenlândia desabitado, não sobra muito lugar bacana para ver, né? Então, aqui tem algumas imagens, o Beto vai estar passando elas aí, das tais calçadas da aurora boreal. Então, ali nós temos, por exemplo, Tromsø, mas como Tromsø está a cerca de 400 quilômetros dentro do Círculo Polar Ártico, ou seja, é Polo Norte, o clima é bastante complicado. Então, a aurora muitas vezes está lá, é um fenômeno que acontece entre 60 e 80 quilômetros de altitude, e as nuvens que estão ali a 1.000, 2.000, 5.000 atrapalham a gente de ver a aurora. Então, muitas vezes, em Tromsø está a maior nevasca e a gente tem que caçar, na verdade, uma abertura das nuvens. E, para isso, se anda numa noite, às vezes, 50 quilômetros, 100, 200, né, dependendo do que a meteorologia local indicar. Então, quando muitas vezes a gente está ali aguardando, e lembra que eu falei no início que a aurora boreal, na verdade, é o choque das partículas de Sol na atmosfera superior. Então, quando as partículas de Sol batem no oxigênio da nossa atmosfera, libera a cor verde. E quando bate no nitrogênio, libera uma cor mais roxo, um vermelho, magenta, né? Então, são fotos de Egon, olhem só que maravilha. E a questão das estrelas que tu está vendo ao fundo, né? Então, além da beleza das cores
da aurora boreal, né? É essa quantidade de estrelas do céu, né, Egon? Isso é. Na verdade, aqui, por exemplo, aquele bloco de estrelas ali são as Pleiades, as 7 irmãs, né? Então, eu fui começando a gostar de ver e fotografar o céu noturno, né? Claro que a aurora é uma dança sobre nossas cabeças, né? Que a gente fica literalmente hipnotizado, né? Então, tem muitas vezes tu está lá pronto para fotografar e tu está aguardando, digamos, o sol emitir partículas e ter essas colisões que geram essas cortinas dançantes. Essa foto aqui, para mim, Beto, segurando essa um pouquinho, é muito emblemática. Eu estava lá fotografando, percorrendo a borda lá de um fiord. Daqui a pouco eu vi uma família, um pai, uma mãe, 2 crianças fazendo um piquenique sob a aurora boreal. Fizeram ali uma fogueirinha, estão ali fazendo um piquenique em família, né? Eu fiquei extremamente assim, emocionado de ver isso, né? Uma coisa muito bacana. Então a gente vai percorrendo fiordes, montanhas, matas de pinheiros, assim. Então tem cenários diversos que sempre rendem fotos diferentes e bonitas, né? Muitas vezes está fotografando lá nos fiordes, só escuta a respiração das baleias que entram nos fiordes caçando os cardumes de arenques, né? Então, tu só escuta a respiração da baleia, claro que à noite não consegue enxergar tanto, né? Então, essa aqui é uma foto de uma aurora de nível 0, 1, né? Ela só forma aquele oval ali que a gente chama, né? Uma aurora que não dança muito. E auroras de nível 3, 4 formam essas cortinas que começam a dançar e a bailar na nossa frente. E, assim, confesso que é algo que emociona. Eu vi pessoas, eu fui muitas vezes, muitos turistas junto também, e pessoas chorando, gritando, né? Porque realmente é uma emoção quando aparece esse show no céu. Então, esse lilás é o choque com nitrogênio? Isso, o mais lilás, esse é nitrogênio, que é os 2 componentes do ar, né? Oxigênio e nitrogênio. Então, às vezes, a gente vê na internet umas auroras totalmente vermelhas, aí dá uma desconfiada que não é 100% confiável. Surpresa. E, Egon, essa imagem é o que a tua máquina captou, mas tu não se vê assim, certo? Se vê, vamos lá, se vê assim, eu vou dizer. Lembrando que nossos olhos, eles são calibrados para ver a luz verde. Então, nossa sensibilidade para o verde é extremamente grande. Então, esse verde, a gente vê ele todo. Aquele tom mais magenta, mais roxo, o olho humano não tem tanta capacidade de ver se a intensidade não for alta. Mas o verde chega a fazer sombra no chão, é muito forte mesmo. Que bárbara essa foto, gente. E tu ficava noites, quantas horas de caçada normalmente? Então, assim, qual é a melhor época da caçada, né? Então, lembra que lá tem o sol da meia-noite, né? Então, dá para dizer que a partir de outubro até final de fevereiro é a temporada de ver a aurora boreal, porque fora isso começa a ter muita interferência, digamos, do crepúsculo, onde ainda não tem sol, mas tem uma influência da luz solar na atmosfera, então gera aquela noite azulada, né? Então, para ver a aurora, a gente vai, digamos, no auge do inverno, de outubro a fevereiro. E para quando está previsto a abertura do nosso Centro Astrofotográfico de Cambará? Pois é, a história toda é o seguinte: eu gostei tanto de fotografar o céu que o projeto Caminho das Estrelas, que eu embarquei
é um desafio pessoal. Fotografar os céus do Rio Grande do Sul que fiquem mais bonitos do que essas danadas dessas auroras lindas aí da Noruega. Até agora não consegui, mas continuo tentando. Então, depois tem para vocês entrarem, para conferir esse projeto. É maravilhoso o olhar e a capacidade técnica do Egon registrar esse olhar, né? Isso. Então, a ideia aqui em Cambará do Sul está em construção. Essa semana fizemos a laje da estrutura, né, que vai ter o primeiro centro de referência de astrofotografia de todo o Brasil. Então, a meta é se tornar um centro internacional. Lembrando que a gente está aqui mais ou menos na mesma latitude dos observatórios aqui do Atacama, né? Eles têm a vantagem de estar alto e ter menos ar, um ar mais rarefeito, que é um ar mais limpo, né? Mas aqui dá para fazer fotos fantásticas. Mas voltando... Essa foto que nós estamos vendo aqui, essa é maravilhosa, Egon. Parabéns aí. Então, imagina aí, Beto, cada linha verde dessas é uma linha que está dançando, literalmente, né? Então, isso aí são fotos, claro, dependendo da intensidade da aurora, são fotos, às vezes, de 1 segundo, 2, até 8, 9, 10, 15, dependendo da intensidade da aurora. E elas ficam dançando, né? Então, a gente espera ela dançar, ficar numa composição fotograficamente importante, né? E claro que a gente não consegue guiar isso, né? Mas é algo que assim, emociona. Eu vou dizer, é uma experiência de vida observar essas auroras dançando na nossa cabeça. Aí a gente começa a imaginar formatos de animais, de fadas, de sereias, outras criaturas no céu, né? E se movimentando o tempo inteiro, né? E pode ser mais singela como essa aí, apenas uma linha que está dançando assim, com intensidade variando, né? Então, é muito legal isso. Alguém pediu vídeo aí, infelizmente eu não botei nenhum vídeo aqui. Não, mas essa foto aqui, volta uma ali, Beto. Nessa imagem aqui, dá para ver, isso aí parece uma tarrafa, né? Exato. Na verdade, bem no centro é onde houve o impacto de uma grande massa do Sol. E essa massa ela foi entrando dentro da atmosfera e abrindo cada vez mais. Então, isso aí a gente assiste desde o início lá em cima até formar essa cortina aí que se fechou aí como uma tarrafa, por exemplo. Então, são momentos belíssimos, né? Então, pode dar essa imagem ali, tem alguma informação que tu quer passar? Isso, Então, só queria destacar o seguinte, né? Que a aurora boreal, as pessoas, todo mundo sonha em ver, claro, mas muitas pessoas caem muito na historinha do ônibus, aquele que o próprio hotel busca. O problema é que os ônibus que vão atrás da aurora, eles vão apenas 20, 30 quilômetros fora da cidade e tem que ter muita sorte para estar aberto exatamente ali naquele local. Então, eu aconselho fortemente a entrar numa equipe de caçadores de aurora, que vão se deslocar mais para garantir achar uma abertura das nuvens, né? E, particularmente, são meus amigos pessoais, a Mariana e o George. O George tem 40 anos de experiência em caça de aurora. A Mariane, ela é nativa de Tromsø, né? Eu recomendo essas duas pessoas para fazer os passeios de caça-aurora. Fornecem toda a roupa de proteção, botinas para o frio, para a neve, tripés, dão orientação fotográfica. Então, é uma pequena propaganda aí para os dois, que são gente finíssima. Eu sou o padrinho de casamento da filha deles. Legal. E para seguir o Egon no Instagram, está ali embaixo, né? @EgonF. Então, isso.
Este é o famoso Egon, que estão ali. Egon, muito obrigado por compartilhar essas tuas imagens fantásticas. E vocês podem ter certeza que cada uma dessas fotos foi muito trabalhosa, né? Então, tanto a caçada quanto o momento, a preparação, né? E sigam, ou veja essa cara e acompanhe essa história, que ele vai ficar muito famoso aí com as nossas... como é que é das estrelas? O Projeto das Estrelas? Projeto Caminho das Estrelas. Obrigado pelo espaço aí, Beto. E Beto sempre fantástico. Eu já acompanho o Beto aí fazendo palestras de viagens diversas, né? Sempre viajei com o Beto aí, mais de 20 anos, né, Beto? Já te mandei um monte de lugar complicado aí, né, Egon? É verdade. Teve até que me resgatar lá no aeroporto de... Então, seguimos a nossa caminhada. Então, do extremo norte, vamos para a capital do país, Oslo, rodeado por montanhas, no centro de um fiord que se estende por 110 quilômetros. A mais antiga capital escandinava, né, capital do reino norueguês desde 1030. Então, em 2030, nós vamos estar comemorando o primeiro milênio de Oslo. Agora, quando a gente for novamente para a Noruega, em junho de 2022, nós vamos ficar no Hotel Continental, que fica aqui na frente do teatro, na Krag Johan, pertinho da prefeitura, da Aker Bridge, que é a minha área predileta de Oslo. Aqui nós temos a Opera House, a biblioteca, que a Maria Luísa nos comentou, a Fortaleza. Tem uma cidade pequena o suficiente para se fazer toda a pé. E o meu parque predileto é o Parque Vigeland. Então, aqui nós temos as crianças indo uma aula em loco de escultura. Gustavo Vigeland nasceu em 1869, faleceu em 1943. Aos 15 anos foi para Oslo, ele vem do sul do país, né? Como aprendiz de escultor, frequentou uma escola de arte, e daí ele, como nós, viajante, ele viajou por 5 anos pela Europa, onde teve sua formação não acadêmica, inclusive em Paris, trabalhando no estúdio do Rodin, e na Itália, em contato com a arte antiga e renascentista. Naqueles anos, os temas que dominaram a sua produção artística começaram a surgir em sua obra: cotidiano, a relação entre o homem e mulher, a morte. E ele vai fazer suas 2 primeiras exposições individuais na Noruega em 1894 e 1896, sendo muito bem recebida pela crítica. E daí, em 1905, o país fica independente, e tem toda uma efervescência nacionalista, e a Noruega queria celebrar sua própria história e cultura depois desses 700 anos de dominação dinamarquesa e sueca. E o Vigeland, como o maior escultor norueguês, ele recebe muitas encomendas para fazer as estátuas dos compatriotas, como Ibsen, o matemático Abel. E em 1906, ele apresenta o modelo em gesso de uma fonte monumental para adornar a praça em frente ao parlamento. E esse projeto acaba se ampliando e adicionando vários grupos esculturais. E, em 1919, uma alta coluna de granito. E daí, com todas essas obras, elas acabam, que era para adornar uma praça, elas vão receber todo um parque, o Parque Frogner Park, que agora é chamado Vigeland Park, que a prefeitura de Oslo propôs a Vigeland que ele realizasse esse projeto grandioso. E ele vai viver, ele vai receber a sua casa do lado do parque, e ele vai viver os próximos 20 anos no parque. Então, os 20 anos anteriores que ele já estava se dedicando a essas obras, os 20 anos seguintes, vão ser 4 décadas produzindo essas obras maravilhosas. Aqui nós temos uma ideia, aqui temos as fontes com as árvores da vida, e lá atrás o obelisco. Então, no parque, as diferentes emoções que o ciclo da vida nos proporciona. Aqui a maternidade,
né? Os pais brincando com os filhos, né? São 58 na entrada do parque, são 58 figuras de bronze, em tamanho maior do que o natural, com várias expressões da vida, né? As mães, as crianças esperneando, chorando, rindo, gente de todas as idades. Propositalmente, as estátuas são sempre nuas, porque elas são para a eternidade, não tem, e representa o universo humano, porque com as roupas a gente pode identificar a classe social, o momento histórico, e com a nudez o que nos sobra é as expressões, os sentimentos. Olha que bárbaro aqui as velhas conversando, né? Então, é toda uma representação da postura, dos sentimentos humanos que são universais. São 192 peças, com mais de 600 figuras que trajetam a nossa história, né? Aqui o Nascimento, essa é a peça mais linda de todas, né? Olha que lindo o carinho, né, desse pai com a criança, da mãe. Então, a pedra, que é algo poderia ser tão bruto, e está sendo tão suave, tão delicado, tão tocante. Olha o que é o aconchego desse cangote ali, esse pescoço apoiado no pescoço do companheiro, né? E a parte desse trabalho, então, o bronze, o esquema, né, tu faz o molde, depois vai para o bronze, e toda essa parte de pedra, né, ele moldava as peças, né, e depois tinha toda uma equipe que daí reproduzia as mesmas na pedra. Suavidade, hein, gente? E aqui nós temos o monolito com 121 corpos entrelaçados, uma estrutura de 17 metros, esculpidas num só bloco de pedra. 180 toneladas e levou 5 anos para ficar pronto. E eu queria, sempre que eu vou nesse parque, em museus de escultura, eu lembro da minha mãe. Essa é a minha mãe, a Diva Conte, uma escultora, e aqui está com a sua obra Beatrice, a musa inspiradora de Dante Alighieri, na Praça Matriz de Caxias do Sul. Acolhida, que está no Hospital Pompeia. E a sua última obra, do ano que ela faleceu, O Anjo Samuel, né, que é um resgate trazendo a dor para a arte, que é a perda do neto, que é o Samuel, que morreu de uma formação cerebral aos 21 anos. Então, da escultura, vamos para a cidade, para o urbanismo, desenvolvimento da história de Oslo. Christian IV, aquele famoso rei da Dinamarca e da Noruega na época, ele vai reconstruir, rebatizar a capital norueguesa como Cristiana, né? Que é em homenagem a si próprio, e o nome que permaneceu na cidade até 1925. O centro de Oslo, né? No verão, em Maria Luísa, é pouco agradável, todo mundo nas ruas, o solzinho, né? Então, podendo escolher, sempre vai escolher mesa nos outdoors. E para nós é muito legal, porque a gente percorre pela cidade e vê a cidade toda movimentada, as pessoas, né? E nós, no verão, tinha um grande festival de música que tomou toda a cidade. Aqui nós estamos na Klau Johan, né, que é a rua principal, que é como o Jean Bernadotte foi chamado quando ele passou a ser o rei da Suécia e da Noruega. A Ópera de Oslo, que Maria Luísa nos apresentou, inaugurada em 2008, e que bárbaro esse conceito, né, de utilizar o teto, né? Ele é
quase que um iceberg mergulhando aqui no fiord de Oslo, e todo o seu espaço é aproveitado, ocupado com crianças, namorados, né? É um super espaço público, né? Envolvendo todo a ópera. Né, que o interno, assim, fantástico também. Nós vamos estar visitando, né? Então, no dia que a gente chegar em Oslo, em junho de 2022, a gente vai fazer uma visita guiada pelo interior da ópera, né? Vai ser muito bacana. A Vânia e o Ricardo já disseram que vão, tem que levar a Camila para ver essas obras todas, né? Que a Camila é uma arquiteta. Aqui, algumas das peças e óperas que aconteceram. E, seguindo da Opera House, da Ópera de Oslo, a gente caminha, a gente chega até Akershus, que é a fortaleza, o local onde teve inicia a cidade, em 1030, está entre dois braços do fiord. Então, durante esses dias que nós estávamos, em agosto, estava acontecendo shows, espetáculos de música clássica e popular por toda a cidade. Aqui a Filarmônica de Oslo apresentando Beethoven. Aqui a prefeitura, e um grande show. Tinha uma programação imensa, né? Nós ficamos 3 ou 4 dias em Oslo, né? E conseguimos ver muito desses espetáculos. Eu vou mostrar um desses. Bárbaro, né? E daí lá música clássica, e aqui era gurizada, tá terminando o verão, eles vão entrar na universidade ou retomar entrando o ano, iniciando o semestre, né? Então é uma cidade muito lively, né? Foi assim, eu adoro, né? Não sei, Maria Luísa que sabe como é que é no inverno, né? Mas o verão assim é bárbara. Então isso aqui é o Aker Bridge, que é toda uma área do porto que foi revitalizada. Então, a gente está num outro braço, né? Então, a gente vê lá o castelo de Akershus e mais ao fundo, depois, a ópera, né? E a sacada da construção... Aqui eu acho que mostra um pouquinho melhor. Tem 3 níveis, né? Tem o nível do barco, daí tem um outro nível onde as pessoas ficam sentadas
vendo as coisas que estão acontecendo na água, o cenário, conversando, né? E depois tem um nível mais acima, onde tem os restaurantes. Então, nesses degraus, né? Todo mundo tem vista. É muito, muito, muito legal. Essa Eva Borka, mulher de um diplomata norueguês, que foi minha colega na Iugoslávia há 30 anos atrás, né? E daí a gente manteve contato e eu reencontrei ela quando estive em Oslo e a gente saiu a pedalar. Mulher diplomata, né? Poder aquisitivo bem legal, né? E ela vai e de volta de bicicleta verão e inverno, sabe? Ela pedala 20 quilômetros da casa que eles moram para fora da cidade até o centro, todo dia. O distrito de Akelbridge, né? Então aqui vocês veem o que eu estava comentando dos níveis, né? Então o nível mais baixo, lá em cima, e aqui o nível da água. Projeto fantástico, né? E toda essa área com restaurantes, lojas, cafés. Eu amo Akelbridge, né? Os futons aqui para a gente se atirar. Fotos by Idiana Luvison. Muito obrigado, Idiana. Eu estava de garoto propaganda aí. E em 2012 foi inaugurado o Astrup Fearnley Museum of Modern Art, né? No final desse cais aqui, desse pier, né? Um projeto maravilhoso de Renzo Piano. E é praia. E aqui temos o pessoal aproveita como praia. E daí é que a gente pode pegar um ferry e vamos para Bygdøy, que é a península dos museus. Tem o Museu dos Barcos dos Vikings, que eu já mostrei para vocês, e agora vou levar vocês para o Museu Fram, né, com o barco polar Fram, e o Museu Kon-Tiki. Tá? O Fram Museum tem como atração principal o navio polar Fram, construído em 1892. E a gente visita a embarcação original. Ela está aí, o Fram, construída há 130 anos atrás, e que está todo coberto com uma construção em torno dele, que a gente entra, né? Então, a gente entra aqui e a gente visita o grande embarcação utilizada por Nansen, Sverdrup e Amundsen, os grandes exploradores polares noruegueses. A história da exploração polar está totalmente ligada com a exploração da Noruega. Aqui à direita, queria apresentar para vocês o Nansen, foi um cientista, explorador polar, aventureiro e político norueguês. O Nansen, como delegado norueguês na Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial, ele que tem a concepção de criar o passaporte Nansen para os refugiados. Então, o passaporte amarelo, aquele dos apátridas, né, foi criado pelo Nansen, e com isso ele teve o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz, os prêmios Nobel em geral é dado na Suécia, e o Prêmio Nobel da Paz é dado na Noruega, em Oslo. Ele recebeu em 1922. A expedição de Nansen ao Ártico era composta por esses 6 guris, partiu em 1888, né? E o museu conta toda a história dessa exploração polar norueguês, né? E aqui nós vemos o circuito de Nansen. Ele vai circundar todo o círculo polar norte ártico, né? Ao longo da perigosa viagem, Nansen e seus homens registraram meticulosamente as condições meteorológicas e compilaram outros dados científicos de lugares que nunca ninguém tinha estado antes. E, após conquistar o Polo Norte, o Fram foi protagonista também da expedição que atingiu o Polo Sul. Então, se Nansen foi o primeiro homem a atingir o Polo Norte, vai ser Amundsen que vai atingir o Polo Sul, o explorador norueguês, né, que liderou a primeira expedição a atingir o Polo Sul. Quando nós estivemos na Antártica, né, a gente conheceu muito bem essa história. Então, aqui a gente tem 2 linhas. A linha amarela é a linha dos Amundsen, da expedição dos noruegueses, e em verde
a linha do Scott, dos britânicos. O Scott vai fazer a mesma caminho que o Shackleton tinha tentado fazer alguns anos antes. E eles saíram, 20 de outubro sai o Amundsen, 1º de novembro sai o Scott, e Amundsen vai ser o primeiro a chegar no Polo Sul no dia 14 de dezembro de 1911. Né? O Scott chega 2 semanas depois, e na volta ele acaba falecendo por esgotamento, falta de mantimentos, né? Então nós temos aqui a conquista do Polo Sul de mais um norueguês, que é o Amundsen. Então, em 14 de dezembro, Amundsen conquista o Polo Sul. Scott chega um mês depois, no caminho de volta, exausto, e pela fome e frio morre junto com o último tripulante a 13 quilômetros de chegar. Né? Então, ele foram até lá, estava aqui, só faltavam 13 quilômetros, mas não conseguiram. Né? Então, são os grandes expedições. Eu queria contar para vocês de mais o Thor Heyerdahl, vocês já ouviram falar dele, e um geógrafo, explorador e ambientalista. E no Museu Contique, do lado do Museu Fram, nós temos os barcos originais das expedições que ele fez. Então, uma delas foi a balsa Contique. Em 1947, ele atravessou o Pacífico do Peru até a Polinésia. Tratava-se de uma jangada feita de pau de balsa, uma madeira mais leve que a cortiça. Ele tentava provar que as ilhas do Pacífico poderiam ter sido povoadas não da Ásia chegando até a Polinésia, mas das Américas chegando à Polinésia. No final, caiu por terra, né? Mas ele fez essa viagem e conseguiram fazer, então, saindo do Peru, chegou até as Ilhas Marquesas, parte da Polinésia Francesa. E essa expedição, ela foi publicada o livro tratando disso foi publicado em 60 países, e tem o filme Contique, de 2012, que vocês podem conferir essa versão fictícia da expedição do grande explorador. O Thor Heyerdahl, nessa viagem, ele acaba ficando um tempo na Ilha da Páscoa, ele faz as primeiras pesquisas sobre os moais, as esculturas é ele que faz, né? E ele observa registro de barcos de junco, e com isso ele segue uma segunda expedição, que é a embarcação Ra, Deus do Sol, 2, foi construído com juncos de papiro da Etiópia. Essa embarcação tinha 12 metros de comprimento, 5 de largura, 15 toneladas, uma tripulação de 5 homens de diferentes nacionalidades. Eles vão sair do Marrocos e vão navegar 6.000 quilômetros com uma embarcação que poderia ter sido construída na antiguidade, né, com as mesmas técnicas, para mostrar que poderia ter tido, na antiguidade, relação, trocas, né, entre os continentes, que foram só conectados, né, com as grandes navegações em 1500, né? Então, essas são as grandes expedições do Contique. Então, agora, seguindo, nós vamos visitar Lillehammer, daí Loen, Flan, Gudvangen, Bergen. Então, estamos entrando, primeiro vamos para Lillehammer, que foi, aqui é o nosso hotel, que foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 94, cidade natal da Sigrid Undset, Prêmio Nobel de Literatura de 1928, e uma cidadezinha extremamente bonitinha. Aqui eram as construções que foram feitas para os Jogos Olímpicos, depois foram integradas ao urbano da cidade. Aqui uma zona de usina que foi transformada em área cultural e gastronômica, muito bacana. Essa é Lillehammer. Então, se está se indo por terra entre a Noruega e a Suécia, um lugar de parada, sai de Oslo, para em Lillehammer, depois Carlsbad, até
Estocolmo. Pegamos um show muito, muito legal. No verão, tudo acontece, né? Daí agora estamos em Bergen, aqui as construções, os depósitos da Liga Hanseática, né? Uma das mais antigas cidades da Noruega, né? Junto ao Mar do Norte. Aqui as construções, os depósitos. Aqui as gurias. Então, um teleférico nos leva ao topo da montanha. Aqui estão os depósitos à direita. Uma cidadezinha super charmosa, né? Então, a herança hanseática ali dos depósitos. O mercado do peixe, as Jacomuse e as gurias. As ruelas da parte mais antiga da cidade. A casa do Grieg, o composer norueguês. E o Codemuseum, que tem, não sei se as obras foram transferidas para o museu do Munch, que inaugurou em Oslo, né? Mas aqui tinha um setor bem grande das obras dele. E agora vamos seguir pelos fiordes, as estradinhas da Noruega. A nossa primeira parada foi em Stalheim, um hotel no meio das montanhas, com um museu etnográfico. E o que é um fiord? É uma grande entrada de mar entre altas montanhas rochosas, originada por erosão causada pelo gelo de um antigo glacial. A Noruega está sempre associada a esse tipo de formação geológica, sendo chamada a terra dos fiordes. Então, aqui nós temos uma geleira que ela vai entrando em atrito e formando um vale, e que depois, quando esses gelos derretem, o mar vai entrar e nós vamos ter, então, essa formação feita há mais de 10 mil anos, né? Essa beleza toda. Então, a Noruega tem 3 mil fiordes, e sendo não só a quantidade, mas a qualidade, os mais longos, mais profundos e mais estreitos do mundo. Então, nesses 1.800 quilômetros, a gente vê todo esse entrecortadinho, são esses 20 mil quilômetros de costa, né? Sendo que o mais longo deles é o Fiord dos Sonhos. Aqui está Bergen, aqui embaixo, a gente chega até lá no Skåden, né? São 200 quilômetros, então essa água é água salgada. Nós temos o mar que vai entrando nesses braços, onde antigamente tinha uma geleira. E nós vamos percorrer aqui, vou levar vocês aqui de Gudvalen até Flam, percorrendo o Nordøyfjorden, né? E o Sognefjorden. O Nordøyfjorden é um dos tombado, né, pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então, para a gente se localizar, quem tiver menos tempo, é isso aqui. Sai de Oslo, vem a Myrdal, desce o trem, Flam, Gudvalen, Voss e vai para Bergen. É o mais tradicional. Nós fizemos um roteiro um pouco mais longo de 5 dias nos fiordes. Aqui temos Gudvalen, e aqui toda a parte dos jovens ali noruegueses, de esporte, natureza, bicicleta, canoagem. Nós estamos pegando nossa embarcação e vamos observando as comunidades ribeirinhas, né, que a única forma de acesso é de barco. Né, muitas delas, né, porque os fiordes são de difíceis estradas, muitos deles, né, então é por isso que o Hurtigran, aquele que faz toda a costa, tão importante, né? E ao longo dos caminhos a gente vai observando as montanhas, as rochas, as cachoeiras, as outras embarcações e toda essa beleza do país dos fiordes.
Olha os povoadinhos charmosos, as andorinhas. Aqui a gente está em Flan, e de Flan tem esse trem, que é o mais vertical que existe, né? De Flan até Mirdal. Aqui estamos fazendo passeio, né? Se sobe 866 metros de altitude em apenas 20 quilômetros de estrada de ferro, ou seja, uma inclinação média de 5,5%, passando por 20 túneis e vistas deslumbrantes. Tem gente que faz de bicicleta. Olha o zigue-zague para a estrada para quem faz de bicicleta. E no dia seguinte, a gente atravessou o Fiord dos Sonhos até Sogndal. E dali a gente segue até um glacial, né? A geleira Brinkstall, que faz parte do glacial Jostedal, que é o maior da Europa, com 487 quilômetros quadrados. Então, a gente vê essa partezinha desse imenso glacial. E seguimos para Lom, com sua Stave Church, que são aquelas igrejas medievais em madeira, onde não é utilizado prego, que a Maria Luísa comentou com vocês, que sai da concepção das construções de barcos, né? E essa Stave Church é do século XII, né? Ou seja, dos primórdios da cristianização, e foi reconstruída no século XVII e depois restaurada em 1993. Cemitério ao lado. E Loen, uma cidadezinha tipicamente norueguesa, aqui embaixo, encravada na região do segundo fiord mais renomado, que é o Geiranger. Então, o Geiranger, ele também é patrimônio da humanidade, é o Geiranger e o Neroy, né, que fazem parte da lista de patrimônio mundial pela Unesco, são 1.227 quilômetros quadrados, 107 de mar. E a gente percorre de Helleslid até Geiranger, considerado o mais lindo do país, né? Além dos mais antigos registros de assentamentos vikings. Então, a gente veio aqui de Helleslid até Geiranger. Maravilhoso, né? E aqui no Mirante de Dalshiba oferece essa vista espetacular, aqui parte do nosso grupo. Gente, que agonia que dá aquele casal lá no topo das pedras, hein? E terminou a nossa apresentação de hoje, convido vocês para dia 30 de agosto, a gente ir para Dinamarca. Oi. Eu queria falar uma coisinha com a Maria Luísa, eu fiquei encantada com a apresentação dela, assim como do outro que fez sobre a aurora boreal também. Eu fiquei assim meio encucada com letras hebraicas que aparecem na tapeçaria da Frida Hansen. Eu não sei. A Luísa está indo aí. Ela está, eu vi que ela está. Pode responder, Maria Luísa. Eu nem observei essas letras hebraicas na tapeçaria da Via Láctea. Não observei, eu preciso ser bem honesta. Talvez tenham, mas eu não sei o significado. O significado eu não sei, porque eu não sei ler em hebraico, apesar que eu sou judia, mas não conheço as letras. Mas eu fiquei pensando que talvez ela fosse de origem judaica também, para colocar aquelas letras assim, não é? Poderia ser, naturalmente poderia ser. E a outra coisa, eu fui aluna também do Gerd Bornheim. Hoje tu falaste, me deu uma saudade. Eu fui aluna da filosofia da URGS e saudosa memória mesmo. E a minha mãe foi colega da Gerta, a irmã dele.
Ele era de Caxias, né? A Gerda foi minha diretora no colégio de Mendonça, lá de Caxias, quando eu lecionei lá. Ah, que legal! A minha mãe ela fez estágio e ela era do São José, né? E estudaram juntos, eram professoras juntos em Jaquirana, né? A Gerda com aquela altura toda, né? Queridona. Exatamente. Ela era diretora na época que eu trabalhei com artes lá, e também fiz um curso de História da Arte para todo o grupo de professores de arte, que eram 30. Música, teatro e artes plásticas. Muito interessante. Que bacana. E o pessoal, então, estamos com... Eu imaginei que a Maria Luísa já tivesse ido descansar, mas que legal que ficasse aí com a gente. E que país maravilhoso! O que me impressiona na Noruega é a física intocada, né? É majestosa, é imponente, né? Ela assim é simplesmente... Ela fez um sinal, não sei se para nós. Maria Luísa, Oi, Graça. Maria Luísa, beijos. Que saudade das visitas contigo em Oslo, Maria Luísa. E a casa, puxa vida, que beleza. E que bom, que saudade de ti, da Mariane. Um beijo grande para vocês. E aguardando a próxima vinda de vocês. Maria Luísa. Ei. Maria Luísa. Tudo bem? Um grande abraço, muitas saudades. Muito obrigada, que coisa boa ver vocês por aí. Que maravilha. Vamos ver se quando vocês vierem aqui a gente se encontra. Temos o desejo de, mas vamos ver. E também eu queria dizer para o Beto, quando vierem à Noruega em junho, para a gente ver se consegue fazer um encontro também com a turma toda. Eu vou te passar as datas, né, para tu já colocar na tua agenda, que a gente vai jantar juntos, com certeza. E aquele passeio do Museu de Hønefoss, o Xistefoss, aquele é imperdível. Tem muita coisa imperdível por aqui. E o Museu Munch, ele está aberto, né? Quando que ele acabou sendo inaugurado? Ele vai abrir em outubro. Vai abrir em outubro agora, tá. Quando chegarem, já vai estar aberto e funcionando. Que bárbaro. Muito, muito legal. Vai ser muito bom. E tu chegaste a ver alguma vez a aurora boreal em Oslo mesmo? Não, eu vi a aurora boreal, vocês não vão acreditar, nem aquele moço que falou da aurora boreal. Eu vi em Kristiansand. Eu estava lá no sul da Noruega, na frente da Dinamarca. Eu estava voltando de uma festa à 1 da madrugada e, de repente, aquelas cortinas verdes. Eu fiquei impressionada. Eu realmente fiquei abalada com aquela. Aí nós paramos o carro para ver, né? Eu não entendi por que a aurora boreal estava no sul naquele momento, no verão. Não entendi. Mas era a aurora boreal, porque nos deixou assim assustadas por não esperar ver uma coisa daquela monumentalidade. Né? Em que mês foi? Hein? Em que mês foi? No verão? No mês de junho, provavelmente. Sim, nós iríamos em junho, então há uma possibilidade, embora longínqua, tendo sorte. Sim, há uma possibilidade, porque Kristiansand é no extremo sul da Noruega. Se vocês vierem, vocês poderão ver, de repente. Não, porque eu não sei se eu conto ainda aí, mas sim, a aurora boreal vai estar lá está acontecendo no verão também, só que não se vê, né? Porque o dia é muito longo, tem pouca hora, né? Quando nós estivemos na Islândia, tinha um dia que eles disseram, talvez hoje vai ter, né? Daí eu tentei
acordar às 4 da manhã, mas estava claro, né? Então não deu para se perceber, teria que ter sido muito forte para ter o contraste, apesar da claridade, né? Esses fenômenos todos dependem das condições atmosféricas. Nós fomos para Quiruna uma vez, uma excursão, para ver a aurora boreal, e estava nublado, ninguém viu. Aí, no dia seguinte, fomos jantar no restaurante, no lado do Ice Hotel, num restaurante, e saí caminhando e vi o sol assim, passando pelo horizonte e subindo de novo. E isso aí é o sol da meia-noite, né? Era meia-noite. Ele não desce, ele só dá uma passadinha assim, no horizonte. É impressionante também, é impressionante. Maria Luísa, um outro item que a gente conversou quando no programa anterior na Suécia, que o que nos encanta, né, todos aqui, né, humanistas, né, que buscam uma sociedade mais igualitária, como é viver na Noruega, né, num país onde, né, nós temos os nossos direitos básicos garantidos, né, de educação, saúde, arte, né? Não sei se tu poderia compartilhar um pouco conosco, né, de como uma brasileira, né, num país tão difícil como o nosso, né, ver a vida na Noruega, né? Olha, eu acho que tem dois momentos. O momento da chegada, que é chocante, né? Porque a língua é um terror, a gente não entende absolutamente nada. E quando eu cheguei em Kristiansand, onde eu trabalhei 20 anos na universidade, também. Eu cheguei no centro no primeiro dia, eu pensei que estava na Arábia, porque tinha muito imigrante do Oriente. Agora, depois, no momento em que a gente vai assimilando as diferenças e tal, vai se ambientando, vai fazendo amigos, aí é uma maravilha, né? Mas leva um tempo. Eu levei 20 anos para me sentir assim, realmente em casa, tranquila, sem me preocupar com nada, falando o básico do norueguês. Leva muito tempo, mas depois que a gente se adapta é uma maravilha. Mas não é fácil no início. Mas a pergunta era mais assim, em termos das dificuldades. Por exemplo, no Brasil, com toda a disparidade social e econômica que existe, a questão de oportunidades, né, e tantos desafios, as lutas diárias, né, que se tem aqui no Brasil, eu sei que os problemas serão outros lá, mas isto, né, o Estado acolhe e atende, certo? Sim, porque se não atende, por exemplo, esses imigrantes que chegam morrem se chegarem no inverno, porque eu já peguei temperaturas de menos 20 graus lá no sul. Quer dizer, ninguém pode ficar fora de um teto aquecido para sobreviver. Então, o governo se encarrega de dar as condições básicas necessárias. O segundo momento é colocar todas as crianças na escola. É obrigatória a escola. Se não for, a polícia vai bater na casa dos pais e vai buscar a criança para ir para a escola, porque eles não permitem que a criança fique perambulando pela rua. Então, pelo menos era assim, né? Um regime bem rígido na educação, na saúde. E agora nós estamos sofrendo uma mudança radical, uma entrada assim, subterrânea do neoliberalismo. Esse governo de direita que nós tivemos agora, que talvez esteja terminando, espero, eles venderam muitas empresas norueguesas e entraram muitas outras, e as leis mudaram também. Então, nós estamos num momento assim um pouco pendular. Temos que ver como são as coisas e, eventualmente, votar no Arbeitsparti outra vez, que é o Partido dos Trabalhadores, não é? Porque eles têm orientação desde o século XIX, onde eles começaram a se encontrar para formar a ideologia do partido,
até hoje, eles têm uma orientação muito clara, os projetos, atividades, para que o país mantenha o mais possível as igualdades sociais, que não são nunca possíveis, mas, né, pelo menos amenizadas. Eu queria perguntar, Maria Luísa, sobre a questão da cultura lá, porque nos impressionou, por exemplo, naquela época, não sei agora, a Mariane, a tua filha, ela estava ligada a salas de cinema, e as salas de cinema em Oslo eram públicas. Como é que está hoje em dia a questão da cultura? Públicas, não, cinema tem que se pagar, não é para entrar. Mas, por exemplo, na pandemia fecharam todas. Agora abriram, aliás, já faz um tempinho que abriram, mas aí com certos lugares, com espaços entre as pessoas, né? E também com espaços entre as fileiras. Continua. Não, nada mudou em relação àquela época. O cinema continua igual, as salas continuam iguais, mas, naturalmente, o que está mudando muito é a tecnologia, né? Os filmes agora são passados no cinema que ela está dirigindo, de uma central que passa para todos os cinemas da cidade. Não, ela não tem nenhum equipamento para passar os filmes. São todos passados por uma central. Mas pertencem a propriedades privadas ou são geridos pelo município? São geridos pelo município, mas também o município tem que comprar dessas propriedades privadas. Então, queria agradecer muito Não sei se o Egon está ainda por aí, já foi. Eremita lá de Cambará. Não, já saiu, Beto. Então, eu queria agradecer muito a Maria Luísa por compartilhar conosco a questão da arte, a questão da vida na Noruega. Queria agradecer a participação de todos e espero vocês, então, no dia 30 de agosto, com a Dinamarca, fechando o nosso terceiro país, terceiro reino escandinavo. Uma boa noite a todos e até daqui 2 semanas. Até logo.